Queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. Juan Vidal. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a todos os professores deste lindo Brasil, em especial os professores das técnicas radiológicas. Na aula que eu preparei para vocês, vamos falar de um tema bem interessante. Vamos falar sobre aneurisma, mais precisamente aneurisma encefálico no contexto da tomografia computadorizada. Gostaria de agradecer mais uma vez ao grande mestre Juninho de Fortaleza por ter nos enviado esse lindo caso e agora vamos reportar para vocês. Antes da gente falar sobre os aspectos das imagens, vamos entender o pré-exame. O pré-exame ele é fundamental. O pré-exame é o início de tudo, é preponderantemente muito importante. É através do pré-exame que você vai colher toda a clínica desse paciente, você vai colher todo o histórico desse paciente. E quanto mais informações você obter desse paciente, consequentemente, você vai elaborar, você vai planejar o melhor protocolo. Então, vamos lá. Em relação a esse paciente, é um paciente jovem, onde ele abre a clínica com cefaleia crônica e episódio de convulsão. Tratando de lesões crônicas, o interessante, o intuito do exame é sempre a administração do meio de contraste. Porque através da administração do meio de contraste, vamos conseguir fazer um estudo morfofuncional, um estudo anatopatológico e um estudo anatoradiológico. Fazendo com que? Com que você caracterizando algum quadro patológico ou totalmente descartando. E também é muito importante para observarmos o diagnóstico diferencial ou caracterizar lesões como lesões granulomatosas, lesões infecciosas, lesões neoplásicas e lesões vasculares. Então é muito importante a administração do meio de contraste. Em relação aos aspectos das imagens, temos aqui uma imagem por tomografia computadorizada, num plano axial, e reconstruções, onde podemos observar aqui toda a sua vascularização. Reconstrução em MI. Esse exame ele foi feito em uma fase elucidativa. Eu falo fase elucidativa, foi uma fase arterovenosa, onde podemos ver o pico máximo de concentração tanto nas artérias quanto nas veias. E podemos observar também o pico máximo de concentração nos seios. Olha aqui, o seio sigmoide cheio de contraste. Por sua vez, o seio sigmoide ele vai jogar esse retorno venoso, esse contraste, na jugular. A jugular vai descer pelo pescoço e vai se unir diretamente com a veia subclávia e formar a veia braquicefálica. A veia braquicefálica direita se une com a veia braquicefálica esquerda e forma a veia cava superior, que por sua vez vai se insinuar para dentro do átrio direito, fazendo todo o retorno venoso dos membros inferiores, do tórax, do pescoço e do encéfalo. Então, é muito importante você ter um bom domínio anatômico em relação principalmente à vascularização encefálica. Em relação à avaliação anatopatológica, podemos observar essa grande dilatação anormal do vaso, caracterizando então um grande aneurisma, um aneurisma gigante localizado na altura da região do hemisfério cerebral esquerdo, em uma parte aqui da artéria cerebral média, mais precisamente no seu segmento M2. Temos o grande aneurisma gigante. Aneurismas gigantes, eles são caracterizados de acordo ao seu tamanho. Eles são caracterizados com seu tamanho maior do que 2,5 centímetros, seria caracterizado, então, aneurisma gigante. Então, esse aneurisma está localizado na região da cerebral média, onde, através das reconstruções, um excelente exame, a gente consegue reconstruir totalmente aqui a circulação anterior do encéfalo, formada pela carótida, pela a carótida. Então, temos aqui a carótida direita, a carótida esquerda, temos a cerebral anterior direita, a cerebral anterior esquerda e a comunicante anterior. Temos aqui a cerebral média direita e a cerebral média esquerda. Então, temos toda a circulação anterior bem vista através das reconstruções em relação aos aspectos das imagens e através daqui dessa grande bola, né, entre aspas, essa grande lesão, caracterizamos então um grande aneurisma. Esse aneurisma ele está centrado na altura da região da cerebral média, mais precisamente no segmento M2. Lembrando que a artéria cerebral média ela é subdividida de acordo com a primeira letra do seu nome, para termos um melhor estudo anatômico. Então, M1, M2, M3 e M4. M1 seria o segmento horizontal, onde tem as ramificações das lentículo-estriadas que vão nutrir os núcleos da base. A M2, onde ela faz a curva, seria o segmento insular.
M3 seria o segmento opercular e M4, segmento mais distal, seria o segmento mais cortical. Em relação ao território que essa artéria toma conta, cerebral média, seria o território mais significativo, porque ela toma, em média, conta do seu território de cerca de 2/3 do hemisfério cerebral, pegando principalmente também os núcleos da base, né? E ela pega também a parte mais nobre do encéfalo, chamado de córtex sensitivo e motor primário, através do giro pré e pós-central, também chamado de músculo de Perifeel. Então, por isso que é tão catastrófico uma lesão na cerebral média, porque mexe diretamente com a motricidade desse paciente. Então, só para fechar o caso aqui, foi para mostrar para vocês essa imagem por tomografia computadorizada, em plano axial, essas reconstruções, onde podemos observar perfeitamente toda a sua vascularização e caracterizando então esse quadro patológico, anatopatológico aqui. Em relação ao anato radiológica também, ela é bem interessante, porque a gente consegue ter algumas características em relação a esse aneurisma. É um aneurisma sacular, e esse aneurisma ele não vem acompanhado de trombo, então é um aneurisma sem trombo. Então é fundamental, principalmente, essa avaliação anatopatológica e essa avaliação anatorradiológica, que a gente consegue caracterizar, principalmente juntando com a clínica do paciente e fechar o diagnóstico de um grande aneurisma centrado na altura da região da artéria cerebral média, mas precisamente no segmento M2. Então é isso aí, muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.